Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Hoje eu tenho mais uma recomendação de leitura que vai enriquecer demais a sua jornada cristã. É o livro Mulheres da Palavra, da autora e professora Jen Wilkin. Neste livro você vai aprender a estudar a Bíblia pelo método indutivo, que é o método que eu pessoalmente mais gosto, e de uma maneira muito prática. Este é mais um tesouro da editora Fiel. E você já sabe, nossas ouvintes têm desconto. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da editora Fiel e ganhe 35% de desconto na compra do livro Mulheres da Palavra ou de qualquer outro que você escolher. Olá, minha querida! Chegamos à última bem-aventurança para encerrar a série Bem-aventuradas. Mas não se engane que esse não é o último episódio dessa série, porque na semana que vem a gente vai ter um episódio bônus. Então vocês não vão ter folga semana que vem, que a gente vai falar sobre um tema muito especial que tem a ver com essa série. Mas hoje ainda não acabou. E estamos lá em Mateus 5:10, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. No versículo 11 também diz: Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós falsamente por minha causa. E o versículo 12: Alegrai-vos e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Jesus trouxe bastante informação chocante logo nesse início do Sermão do Monte, quando ele trouxe as bem-aventuranças. A gente vem falando sobre como tudo isso é contra a cultura, é reverso ao que as pessoas acham que é ser feliz, de acordo com os padrões aí mundanos. Mas agora, para encerrar com o seu golpe final, a bem-aventurança talvez mais estranha para a gente entender é essa: Bem-aventurados os perseguidos. Como assim? Como que pode ser feliz uma pessoa que é perseguida? Porque a perseguição, ela aparece de várias formas. Existe uma opressão, existem insultos, existem abusos físicos e verbais, existem maus tratos e em alguns lugares até assassinatos. E para nós isso jamais constituiria uma definição de felicidade. Então Jesus já vem fazendo algumas afirmações estranhas desde o início desse sermão, mas agora no final ele encerra de uma forma que realmente mostra pra gente que tudo aquilo que nós cremos como seres humanos pecadores deste mundo é totalmente diferente quando se trata do reino de Deus. E quando a gente fala da perseguição do povo de Deus, a gente sabe que ela é tão antiga quanto a história da humanidade. A perseguição acontecia no Velho Testamento, toda a história do povo de Deus, e no Novo Testamento continuou lá em Atos 7, ao relato do Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. O próprio Paulo, antes de se converter, ele perseguiu a igreja. Em todos os séculos seguintes, cristãos foram perseguidos por causa de Cristo. E até hoje, existe perseguição aos cristãos em algumas partes do mundo. Nós, aqui no Brasil, ou provavelmente se você está ouvindo esse podcast, não sei em que lugar do mundo, é bem provável que você nunca tenha sofrido esse tipo de perseguição. Eu nunca sofri esse tipo de perseguição. Às vezes a gente fala, né, que sofreu perseguição na escola, um certo preconceito, ou no trabalho, ou em alguma situação, a gente até fala que sofreu algum tipo de perseguição. Mas eu tô falando aqui de perseguição real, de você não poder ler a sua Bíblia, ou de você ser explicitamente maltratado por ser cristão. E aí a gente tem que entender que além do conceito de perseguição, a gente tem aqui pelo que o bem-aventurado é perseguido. Ele é perseguido por causa da justiça de Deus. E acho que às vezes aqui a gente dá uma confundida, sabe? Porque a gente acha talvez que é desfavorecido, mas na verdade é fruto do nosso próprio pecado, né? Às vezes a gente é arrogante, cheio de justiça própria, aplica um certo moralismo, né, e que não tem nada a ver com o evangelho real, e daí a gente sai dizendo que nós estamos sendo perseguidos por sermos cristãos, quando na verdade a gente está sendo perseguido por causa do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. Então a gente tem que tomar cuidado aí para entender o que é essa perseguição do bem-aventurado. O R.W. Glenn, ele fala que infelizmente esse tipo de sofrimento
esse que eu mencionei, né, da gente achar que está sendo perseguido quando na verdade é por causa da nossa arrogância, esse tipo de sofrimento parece muito comum para os cristãos. Julgamos todos os desprazeres que os outros podem sentir em relação a nós como perseguição por causa da justiça, quando talvez não seja nada disso. Em vez de manifestarmos coração humilde, choro, mansidão, alô, as três primeiras bem-aventuranças, a gente sai por aí irritadiço, exigindo os nossos direitos. Agimos como se uma vasta conspiração estivesse se formando contra a fé cristã, com opositores organizados e arregimentados contra nós. Sentimos-nos como se vivêssemos à margem da cultura e tomamos isso como nossa identidade. Reputamos nossa marginalização como a nossa justiça. E quando você deixa de olhar para Jesus como a sua única justiça, as coisas ficam invariavelmente horríveis. Em vez de agir com base em princípios, começa a agir com base em preconceito. Presume que todos o odeiam e age de forma que confirma isso. Ora, você será perseguido, mas não por causa da justiça, e sim por causa da sua própria justiça. Experimentar uma aflição que você merece não é perseguição. Você trouxe sobre si mesmo por ser desagradável. Então, esse discurso cristão moralista, né, que se coloca à margem da sociedade, ele nos coloca em posição de perseguição, mas não por causa da justiça de Deus, e sim por causa da justiça própria. Aqui, nesses versículos, Jesus traz para nós dois motivos para nossa perseguição. Somos perseguidos por causa da justiça e somos perseguidos por causa de Jesus, no versículo 11. Mas, na verdade, elas são a mesma coisa, porque à medida que a gente começa a crescer no entendimento do que Jesus fez por nós, à medida que nós começamos a praticar e obedecer o Evangelho, a gente começa a dar frutos, a nossa vida começa a se assemelhar com a vida de Cristo, e isso atrai hostilidade. Então aqui a gente não está falando sobre pequenas escolhas que nos causam perseguição, mas sim sermos mais parecidos com Cristo, sermos mais mansas, sermos mais humildes, não gritarmos mais alto, não impormos sobre os outros o nosso estilo de vida. Acho que deu para entender aí o tipo de perseguição que a gente está falando? E sim, por mais que a gente não viva num país, né, a maioria de nós aqui não vive num país em que existe uma perseguição forte, né, que nos impede de adorar o nosso Deus, nos impede de viver o cristianismo, a gente sabe que a nossa cultura está cada vez mais contrária aos valores que cremos, aos valores bíblicos. Existe uma grande falta de temor aos princípios de Deus, existe um crescimento muito grande no número de ateus, pessoas que rejeitam a existência do Senhor, e muitas pessoas são bem hostis ao Evangelho. São totalmente contrárias à mensagem da cruz. E aí vem a nossa resposta. Como que a gente age diante disso? Eu vejo muitas vezes pessoas se tornando militantes de algumas causas, e não estou dizendo que isso está sempre errado, mas a maneira que isso é feito muitas vezes não reflete o caráter de um bem-aventurado. Muitas vezes eu vejo pessoas cristãs que parecem que estão sendo pegas de surpresa com o rumo que a nossa sociedade está tomando. Mas eu queria lembrar você e lembrar a mim mesma de que antes da volta de Cristo, as coisas ainda vão piorar um tanto. É triste observar a resposta de muitos cristãos em defesa aos valores tradicionais, ao invés da defesa do evangelho real. E o que acaba sendo pregado apenas reflete o desejo pelo cumprimento de leis à parte de Cristo. Quando a gente pensa em como um cristão, como um bem-aventurado deveria responder à perseguição, a gente volta ali para as outras bem-aventuranças. A gente fala de humildade, a gente fala de mansidão, a gente fala de ser pacificador. E eu sei que todo mundo aí está pensando no governo, na política, em como que a gente responde ao que nós temos vivido atualmente. E não é só no Brasil, não, é uma coisa bem geral mesmo. E provavelmente o nosso melhor guia bíblico para esse tema está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 13 diz o seguinte: Sede sujeitos por causa do Senhor a toda instituição humana, seja ao imperador como soberano, seja aos governadores como enviados por ele para punir aqueles que fazem o mal e louvar aqueles que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Vivei como pessoas livres, não usando a liberdade como pretexto para o mal, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai a irmandade, temei a Deus,
honrai o imperador. E talvez a palavra-chave aqui seja respeito. Nós podemos discordar totalmente da forma ou do rumo que as coisas estão tomando, das decisões que são feitas, mas ainda devemos respeitar os nossos líderes, devemos ainda respeitar as nossas autoridades e as pessoas que creem diferente de nós. Precisamos tomar cuidado para não acreditar em apenas partes de Deus. Nós cremos que Deus é justo, mas também cremos que Deus é soberano. Deus ainda está no controle e ele jamais vai perder o controle. Provérbios 21:1. O coração do rei é corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Daniel 4:25. O Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Eu sei que os nossos corações muitas vezes sentem temor, sentem medo pelo futuro, principalmente para nós mães. A gente fica pensando, poxa, em que mundo meu filho vai crescer? Como as coisas vão estar quando eles forem adolescentes? E uma das nossas respostas talvez seja militar, seja brigar, seja exigir. E até certo ponto, é claro, nós precisamos ter voz, precisamos nos informar, precisamos nos posicionar. Mas se em algum momento nós faltamos com respeito, se em algum momento nós colocamos todas as outras pessoas em uma categoria inferior a nós, nós já estamos nos afastando totalmente do Evangelho. E agora, especificamente, vamos nós mães refletirmos sobre como é o nosso papel com os nossos filhos. Como que nós podemos, desde já, preparar os nossos filhos para aquilo que virá acontecer. Porque nós realmente estamos remando contra a maré. E não somente por causa de causas políticas ou por causa de posicionamentos morais e éticos. Nós estamos remando contra a maré desde a primeira bem-aventurança, quando nós dizemos que os pobres de espírito são bem-aventurados. Aqueles que reconhecem sua miséria e sua necessidade são bem-aventurados. A gente começa por aí. A gente começa ensinando os nossos filhos sobre esse padrão, sobre o padrão de felicidade do reino. Esse já é um grande trabalho, enorme trabalho que nós mães podemos e devemos fazer dentro dos nossos lares, ensinando os nossos filhos a verdadeira mensagem do Evangelho. Eu preciso interromper esse episódio para contar para você que as inscrições para a primeira conferência Mulheres pela Graça estão abertas. Ela acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023 aqui em Curitiba e você está convidada. Será um tempo maravilhoso para aprender mais sobre os propósitos que o nosso Pai tem para nós e adorá-lo juntas por tudo que Ele é e faz. Se você se interessou, corre para fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas é só ir no nosso site www.mãespelagraça.com.br e clicar em Conferência. Lá você terá todas as informações. E eu espero você aqui em Curitiba em julho. O mundo vai dizer pra gente que o que importa é sermos felizes, não tem problema. O que importa é amar, né? O amor pode vencer. Deus é amor, né? Então o amor é livre. Nós podemos amar do jeito que for, quem for. O que importa é a gente ser feliz, né? Isso que o mundo vai dizer. Quais são algumas das posturas, quais são alguns ensinamentos que nós podemos dar para os nossos filhos diante da cultura que vivemos? Tem algo que a Jen Wilkin ensina sobre aprendermos a verdade. Ela fala sobre como um especialista em perceber falsificações de notas de dinheiro aprende a saber quais notas são falsas. Ele aprende isso porque ele estuda minuciosamente e profundamente a nota verdadeira. Então, qualquer coisa que venha, que seja diferente daquela nota verdadeira, o olhar dele já capta, porque ele sabe muito bem como que é a nota verdadeira. Então, ao invés da gente ficar se preocupando tanto em ensinar
contra os padrões mundanos, vamos nos tornar especialistas na vontade do Senhor. Vamos nos tornar especialistas no Evangelho, que nós possamos ensinar a verdade para os nossos filhos. Qual é a verdade? E que eles reconheçam aquilo que é falso, porque eles sabem qual é a verdade. A gente se preocupa tanto em falar contra as coisas que surgem, contra os padrões mundanos, quando o nosso maior chamado é ensinar a verdade para os nossos filhos, desde pequenininhos, o padrão do Senhor. E nós também não podemos ter medo de que os nossos filhos sejam, sim, um pouco diferentes. Às vezes a gente, fica um pouco frustrada de não poder dar as mesmas oportunidades, talvez para os nossos filhos, ou que eles não conheçam as mesmas coisas que as outras crianças da idade deles conhecem. Não, na verdade, quem decide a que tipo de entretenimento os nossos filhos têm acesso somos nós. E eu tô falando aqui diretamente sobre isso. Que tipo de coisa os nossos filhos assistem, jogam, com que tipo de conteúdo eles interagem por aí. Ah, mas todo mundo assiste tal coisa e tal, e tá na categoria livre lá do aplicativo, do streaming. E daí? Se você, mãe cristã, não julga que aquilo é correto para o seu filho, que aquilo representa o que você gostaria que na idade que o seu filho está, ele estivesse tendo acesso, você pode sim impedir que ele assista, que ele tenha acesso àquilo. Mas vai sim chegar uma idade que os nossos filhos vão assistir ou ter acesso a conteúdos que, se fosse por nós, nem existiriam. Aí sim, eles já vão estar com uma boa base daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é justo diante do Senhor, para daí fazer as próprias escolhas, para poder entender e interpretar aquelas coisas. Mas com as crianças pequenas, queridas, não é porque todo mundo assiste, não é porque todo mundo joga, que é bom e que é legal. Nós, pais, temos um trabalho aí de remar contra a maré também nesse sentido, e de escolher e sermos muito vigilantes em relação ao que entra na cabecinha dos nossos filhos. Nós também podemos ajudar os nossos filhos a serem influenciadores ao invés de só influenciados. Nós, mães, também precisamos aprender isso. E não tem como fugir. Começa pelo nosso exemplo. De que forma nós temos mostrado para os nossos filhos uma comunicação assertiva e segura das nossas crenças? Um exemplo prático. Se nós estamos tendo uma discordância na nossa mesa e tá a família toda, chegou aquele tio que você discorda, como você conversa de uma forma assertiva e confiante, sem desrespeitar a outra pessoa, mas falando sobre aquilo que você crê? As crianças estão observando. Será que a gente tem mostrado esse tipo de comportamento para os nossos filhos? Outra coisa muito importante é nós ouvirmos a eles. Eles têm voz em casa, eles podem falar, se expressar e nos dizer aquilo que eles pensam. E também é importante nós criarmos esse vínculo forte com os nossos filhos, essa conexão. A gente falou tanto sobre isso no ano passado, na série Educando pela Graça. Essa conexão com as crianças é tão importante para que eles se sintam seguros para falar conosco sobre o que eles estão vivendo, para que eles não sejam tão facilmente influenciados por outras crianças, outras famílias, outras pessoas que aparecerem na vida deles, para que nós possamos ser o maior vínculo que eles têm, a maior conexão que eles têm. E algo que a gente precisa sempre lembrar é que não importa que tipo de influência você exerce sobre a vida dos seus filhos, você é sim a maior influência sobre a vida deles. E eu não sei você, mas isso para mim é motivo de temor e não de alívio. O caráter dos meus filhos está sendo formado a partir do meu exemplo, da minha conduta. E claro, existem inúmeros outros fatores, mas a maior influência é a dos pais. Não tem por onde. E vamos manter também os nossos corações muito humildes, queridas. Porque por mais que a gente saiba, a gente olha para os nossos filhos e pensa, nossa, que criança maravilhosa, poxa vida, ele tem os seus defeitos e tudo mais, mas é uma criança tão querida, como que alguém poderia tratar mal essa criança em algum momento, persegui-la de certa forma, por ela ter valores e crenças diferentes? Querida, seus filhos são pecadores. Você é pecadora. Somos todos pecadores. É muito perigoso a gente achar que nós somos muito mais especiais, uma raça diferente das outras pessoas.
Aí a gente acaba tendo uma posição super farisaica, né? E sofre aquele tipo de perseguição que eu falei no comecinho do episódio, que é por causa da nossa própria justiça e não por causa da justiça de Deus. Não somos alecrins dourados, especiais e únicos. Somos pecadores, somos amados por Jesus, somos salvos pela graça. Todas nós. E aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho podem ser alcançados pelo Evangelho através do nosso testemunho, através da nossa vida, e não através do nosso discurso moralista, que não é a pregação do Evangelho. Que Deus nos livre de criar pequenos moralistas que conhecem muito bem as regras, mas que não entendem que sem Jesus estaríamos todos nós completamente perdidos. De certa forma, em comparação com a perseguição real que existe em alguns países, parece até bobeira a gente ficar falando aqui dessas pequenas perseguições que existem nas nossas vidas ou que podem existir na vida dos nossos filhos. Eu queria encerrar esse episódio lembrando de que existe sim uma igreja perseguida, existe sofrimento, existem crianças, existem famílias que sofrem fisicamente por seguir a Jesus. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quer orar mais especificamente pela igreja perseguida atualmente, eu indico que você vá no site do Portas Abertas. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. E lá tem muita informação sobre isso. Eu acabei de aqui baixar um PDF super interessante que eles fizeram recentemente sobre a rota da perseguição, onde eles mostram os 10 países mais perseguidos, com testemunhos de cristãos, com pedidos específicos de oração. Então é algo que nós podemos fazer como família, orar pela igreja perseguida e lembrar os nossos filhos do privilégio que nós temos de poder louvar o Senhor e adorar o nosso Senhor tão livremente. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como será o nosso futuro daqui a alguns anos, mas nós sabemos o fim da história toda, nós sabemos com quem estaremos, nós sabemos porque somos bem-aventuradas de fato, porque poderemos passar a eternidade com o nosso Senhor. Jesus encerra o discurso das bem-aventuranças com uma ordem para nós. Em Mateus 5,12 ele diz: alegrai-vos e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Grande é a nossa recompensa no céu. Não aqui, não agora, mas nós viveremos uma eternidade ao lado do nosso Senhor. E não há promessa melhor do que essa. Desejamos que o Senhor volte. Maranata, Jesus, volta. Mas até lá, que nós possamos viver de forma digna do Evangelho que temos pregado, a começar pelas nossas famílias. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.